Olá pessoal, aqui é o professor Paulo Abadi. Nesse treinamento veremos como fazer para disponibilizar blocos de assinatura para a realização de assinaturas em outras unidades, ok? Então o que eu vou fazer? Primeiro eu vou garantir que eu tenho um bloco criado, venho aqui em blocos, assinatura, e aí eu escolho um dos blocos ou crio um novo bloco para agrupar os documentos que eu preciso que sejam assinados por outra unidade. E aí o procedimento é muito simples, insiro documentos no meu bloco e depois disponibilizo para as unidades que eu desejo. Vamos ver como fazer isso. Neste exemplo, eu vou inserir documentos nesse bloco aqui de número 30 e depois eu vou disponibilizá-lo para algumas unidades. Então eu vou aqui na parte de controle de processos. Já sei qual é o bloco onde eu quero inserir meus documentos para assinatura. Escolhi um processo para pegar alguns documentos dele que precisam de assinatura. Eu posso inserir vários documentos diferentes de processos distintos. Isso é um detalhe muito importante, tá? Então posso, por exemplo, pegar alguns documentos desse processo, outros documentos de um processo diferente, e aí colocar todos no mesmo bloco para que outra unidade responsável por aquele tipo de verificação faça a checagem em assinatura ou faça contestação dos documentos, pedindo mais informações, pedindo alterações, enfim. Então eu venho aqui em um dos processos, o procedimento é o mesmo para outros processos, escolho esse ícone, incluir em bloco de assinatura, e aí eu vou, escolho os documentos que eu desejo incluir, escolho o bloco, no meu caso aqui bloco 30, e agora eu posso tanto incluir apenas, se eu quiser incluir outros documentos antes de terminar a preparação do bloco, ou se esses aqui são os últimos documentos do meu bloco, eu posso incluir e disponibilizar. Também existe aqui a possibilidade de criar um novo bloco, que já foi abordada em outro treinamento, e aí por causa disso não vou entrar por esse caminho. Então imagina que eu ainda estou montando meu bloco, eu vou simplesmente escolher e incluir. Dois documentos foram incluídos no meu bloco, eles ficam aqui marcados como amarelo, e eu tenho agora a opção de ir para blocos de assinatura ou escolher outro processo para incluir mais documentos. Vou aqui voltar para a parte de controle de processos, vou escolher um processo diferente, 2469, e agora eu vou selecionar algum documento. Imagina que eu vou criar um documento rapidamente aqui. Então, criei um documento novo nesse processo, só para acelerar o exemplo. E aí, clico no ícone marrom para incluir em um bloco de assinatura, escolho o mesmo bloco. Uma vez escolhido esse bloco, clico em incluir. E aí esse exemplo ficou bem legal, porque agora eu tenho blocos de processos distintos, eu tenho documentos de processos distintos no mesmo bloco. Então, volto aqui para o menu. Venho aqui em blocos de assinatura. E agora, consultando esse bloco 30, o que acontece? Eu consigo verificar que eu tenho documentos de processos diferentes incluídos aqui para assinatura. Então, documento do processo 2465, outro do mesmo processo e um do 2469. Então, eu tenho aqui 3 documentos diferentes, foram incluídos no mesmo bloco, e agora eu posso escolher enviar esse bloco para que outras unidades realizem a assinatura. Como é que eu faço isso? Então, vou voltar para a tela de blocos, cliquei aqui em fechar, e aí eu tenho duas opções agora. Eu posso disponibilizar diretamente o bloco para que outras unidades façam a assinatura, ou eu posso incluir novas unidades caso eu tenha esquecido alguma unidade dentro do meu bloco. Como é que eu faço isso? Esse ícone verde é o ícone para disponibilizar o bloco. Quando eu clico nele, ele fica pronto para que outras unidades o assinem. Entretanto, se eu esqueci alguma unidade ou se eu quero alterar a lista de unidades que irão receber esse bloco, eu posso chegar aqui e alterar bloco nesse ícone da canetinha. E aí eu tenho o número do bloco, eu tenho a descrição, eu tenho o grupo, eu posso escolher outras unidades caso eu deseje. Então imagina que eu quero disponibilizar, sei lá, para assessoria de comunicação. Então, digitei ASC, as unidades aparecem aqui, eu escolho assessoria de comunicação,
incluir. E agora eu tenho uma nova unidade que está disponível aqui na minha lista de unidades que poderiam realizar a assinatura. Se eu quiser remover alguma unidade, eu posso chegar aqui. Imagina que eu quero remover a reitoria. Selecionei a reitoria, vou aqui nesse X vermelho, remover unidades selecionadas, clico nele e a unidade foi removida. Feitas as alterações, eu venho e salvo, clico no botão salvar. E agora essa é a listagem de unidades que vão receber o bloco assim que ele for disponibilizado. E aí a última coisa que eu preciso fazer é a operação de disponibilização. Então como é que eu faço para disponibilizar? Venho aqui no ícone verde, disponibilizar bloco, clico nele e aí o meu bloco vai mudar de situação. O status dele agora se torna disponibilizado, ele muda de cor, ele fica aqui disponível para as outras unidades. O estado dele aparece como disponibilizado. E aí eu não tenho mais a liberdade de fazer alterações nesse bloco nessa situação. Por quê? Porque ele ficou congelado para que outras unidades realizem o trabalho que elas precisam fazer. Então elas podem pegar o bloco e realizar as assinaturas, elas podem contestar algum documento, pedir mais informações, enfim. E aí começa aquela comunicação entre as unidades para que o processo flua. Outros estados possíveis para o bloco pode ser gerado, né? Assim que ele é criado, ele vai para essa situação de gerado. Ou quando o bloco já foi processado e voltou, ele aparece aqui como retornado. Um detalhe muito importante, que sempre é bom lembrar, quando nós disponibilizamos, a outra unidade não fica sabendo. Então é legal a gente sempre avisar os colegas de outras unidades que tem algum bloco para que elas realizem um procedimento de assinatura. E é dessa maneira que nós disponibilizamos blocos para que outras unidades realizem assinatura de documentos, de processos no SEI.